Olá, boa noite a todos. Vamos chegando. Isso, vamos chegando. Vamos chegando enquanto que os convidados estão entrando. Oi, Bárbara, boa noite, tudo bom? Oi, Marília. Boa noite. Tudo bem, e você? Tudo bem. Que alegria poder participar. Nossa, alegria nossa, prazer enorme. Eu tô chamando aqui a Denise, deixa só ela entrar. Tá joia. Que saudade de todo mundo aí. Nossa, fico lembrando do tempo de Mackenzie, revendo as fotos e tudo. Nossa, que saudade. Nossa, legal, né? Muito bom. E você, como é que tá? Eu tô bem. Nossa, com essa pandemia, é uma coisa de Chegou louco com que tudo todo mundo agora. tá passando, mas eu tô bem. O Marcelo deu oi pra mim. Oi, Marcelo, tudo bem? Tá Professor. todo mundo aqui assinando. A Suzy, né? Exatamente, uma delícia. Muito bom. Deixa eu só ver a Denise entrar e a gente já começa. Ver se eu consigo chamar ela aqui. Oi, Étria. Oi, Suzy. Oi, todo mundo. Muita gente que também eu não conheço. A Marília é uma delas, né, Marília? Não tive o prazer de te conhecer antes, mas que bom estar tendo essa Exatamente. oportunidade Entrei, na agora. verdade, eu entrei no Mackenzie para fazer o doutorado em 2013 e para o curso da fisioterapia em 2019. Ah, foi logo quando eu saí também, que eu saí. Eu terminei de me formar em 2013, então a gente acabou se descruzando. Ó, a Bárbara, ó, a Étria. Como vai, Bárbara? Ah, Étria. Beijo grande, Étria. Deixa eu só ver se ela. Olá, deu Não sempre. certo, bom dia. Bom dia, eu já tô até aqui nervosa. Oi, Boa boa noite noite. já, boa noite para todo mundo. Bárbara, que bom, linda como sempre. Que coisa Obrigada. Boa Maravilhoso te ver assim te mesmo, ver. Quanto tempo não já, né? passa Eu tava saudade. fazendo as Pois é, contas. Eu falei, gente, o tempo passou que eu nem percebi, né? A gente nem se dá conta, mas já se passaram 8 anos, quase. 8 anos. 8 anos, Eu Bárbara! falei assim, gente, Eu falei assim, eu parei de fazer as contas. Eu falei assim, até levei um susto. mas você, o tempo foi muito, 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 muito maravilhoso com você, que você está assim, esplendorosa nessa sua beleza. Sempre Ai, foi, mas agora tá obrigada. muito bonita. Que bom. Bem-vinda. Obrigada. Marília, agora estamos juntas. Parece que o ano, mas parece que o ano rejuvenesce um pouquinho, né? É, faz bem. Então vamos lá, vamos conversar. Acho que está todo mundo ansioso para poder conversar um pouquinho com você. Talvez você conversar aí, né, com todo mundo e a gente querendo ouvir um pouco você sobre a sua experiência. Sim. Bom, então primeiro eu vou abrir, né, a nossa conversa hoje, dando as boas-vindas para a Bárbara, né, em poder ter aceitado o convite com a gente, a nossa professora querida Denise, que está aqui hoje para fazer, né, um pouquinho desse bate-papo. Mas queria contar um pouquinho do evento. Hoje é o nosso primeiro dia, né, nossa primeira live, a abertura desse projeto, né, chamado Fisioterapia Mackenzie pelo Mundo, que a gente tem o objetivo de trazer alunos ex-mackenzistas que estão espalhados pelo mundo e contar um pouquinho da história de vocês, de como foi fazer essa formação de carreira profissional, de quais foram os principais desafios, conquistas, como foi que foi essa trajetória, né? E para quem está fora do Brasil, quais foram as principais barreiras, né? Ou
como é que a gente pode visualizar a Uhum. fisioterapia saindo um pouquinho da questão do Brasil. Então, a gente vai fazer lives, uma live por mês até novembro, e a gente vai trazer convidadas, que são fisioterapeutas ex-maquinzistas, para justamente conversar com a gente sobre isso, né? Então, acho que vai ser um prazer enorme trazer vocês de volta e fazer, né, essa partilha aí do que foi essa trajetória, do que tem sido essa trajetória de vocês. Além disso, a gente queria saber como, na verdade, o curso da fisioterapia Mackenzie influenciou nessa carreira, nessa trajetória, né? O que significou, na verdade, essa formação. Então, pensando nisso, né, a gente vai fazer essas lives até novembro, então todo mês a gente vai estar aqui, mais ou menos na quinzena de cada mês, para trazer algum ex-maquinzista, algum aluno, né, ex-aluno da gente, para trazer um pouquinho dessa história. Então, hoje, nossa primeira convidada, né, é a Bárbara. E a Bárbara, só para falar um pouquinho dela, assim, de forma resumida, ela se formou no Mackenzie em 2013, certo, Bárbara? Certo. E além da formação dela, ela teve toda uma trajetória até aqui, né, até ela chegar na Espanha. Hoje ela reside em Madrid, na Espanha. E, além disso, ela fez alguns cursos complementares, ela pode estar falando para a gente depois, mas só para estar apresentando que ela tem a formação em osteopatia, para os alunos conhecerem, né, um pouco da sua história, do seu currículo, né, Bárbara? Então, ela é formada em osteopatia, tanto na parte estrutural, né, quanto na parte crânio-visceral, que foi realizado o curso em Madrid, o conceito Mulligan e o CO 360 para prevenção de lesões, além da drenagem linfática manual. A Bárbara ela teve experiência profissional tanto no Brasil quanto na Espanha e atualmente ela está trabalhando numa clínica, né, na Tu Clínica Fisioterapia. Então, Bárbara, seja muito bem-vinda. Eu queria também, né, agradecer a presença de novo da professora Denise em ter aceitado esse convite, em estar aqui conosco e partilhar um pouquinho, né, dessa conversa e desse bate-papo. Obrigada, Denise, por estar aqui Imagina. presente. Bárbara, eu vou começar com você. Me Pois conta um é. pouquinho, né, da sua formação, da sua trajetória, o que fez você chegar na Espanha, né, em Madrid, o que te impulsionou, na verdade, a chegar até aí. E eu queria, assim, já saber também, no momento que você estiver conversando, quais foram os seus desafios em relação à parte de regulamentação, né, de reconhecimento de diploma. Então, assim, conta pra gente um pouquinho, né, dessa sua formação e e dessa sua vontade de, né, de sair do Brasil e de conhecer outros locais. Tá. Bom, como a Marília falou, hoje eu atualmente moro em Madrid e eu tô aqui há 2 anos e um pouquinho, já há alguns meses. O que me motivou a sair do Brasil, na verdade, foi o momento em que eu fiquei desempregada. Eu saí de um emprego e coincidiu também com o momento político do Brasil, que estava em um momento de mudança de presidente, muita coisa ia mudar, tanto no cenário do Brasil quanto de tudo. E isso então foi realmente o gatilho que me motivou mesmo a colocar o plano em prática. Sair do Brasil sempre foi um sonho meu, né, de morar fora e ter essa experiência, mas eu sempre achei que estava muito longe do meu alcance, aquelas coisas que é sonho mesmo, né, que a gente acha que nunca vai realizar. É, e aí eu fiz essa mudança e esses planos em 6 meses. Foi bastante corrido, porque envolve muita documentação, principalmente, e prazos de resposta. Então, 6 meses foi bastante arriscado. Mas hoje, assim, eu estou conseguindo trabalhar na área já, que considero que bastante rápido. Para todas as pessoas que eu converso aqui, as pessoas se surpreendem com a velocidade que eu consegui emprego. E isso deve, sem dúvida, ao fato de ter a Universidade Mackenzie também como é, currículo, né? Porque, como você estava falando, eu tenho pouca especialização, né? Eu tenho cursos, mas aqui a parte boa é que a experiência conta muito
e também é, o movimento que você faz para abrir as portas. Hoje eu trabalho numa clínica de fisioterapia, também com osteopatia e pilates. Eu ainda estou me formando em osteopatia. Na verdade, era para ter terminado, mas com a pandemia, eu preferi dar uma pausa, porque as aulas práticas estão sendo. Na verdade, não está quase tendo aulas práticas e eu preciso muito dessas práticas. Para mim, faz muita diferença aprender na prática. Eu faço mais as ligações da teoria praticando. Eu acho que, na verdade, dentro da nossa área é fundamental ter a prática, né? Mas assim, considerando voltando do Brasil, né, vamos criar uma linha aí de raciocínio. A parte mais difícil mesmo foi escolher o curso que me permitiria vir para cá de maneira legal. Eu não considerei vir de maneira ilegal, porque a maneira fácil, mas também é a mais difícil de você se desenvolver aqui, né? Então eu queria fazer as coisas da maneira segura e eu custei bastante a escolher o curso, porque envolve também a parte financeira, né? O quanto você tem de disponibilidade para investir nesse curso e também outras coisas que estão relacionadas ao visto. Por exemplo, quantidades de horas que o curso tem que cumprir, quantos dias por semana, às vezes. Depende do curso, se ele é reconhecido ou não. Então, tem áreas do Brasil que não dá para homologar o diploma. Então, graças a Deus, por sorte também, fisioterapia é uma área que dá para homologar o diploma. Eu Ô, aí, Bárbara, desculpa, só pegando imagina. gancho, você tinha um contato prévio ou você fez isso por sua própria conta? Você descobriu esse curso ou você já tinha uma ponte, assim, alguma referência de algum profissional que facilitasse esse contato? Ou você fez tudo Eu fiz da tudo, na sua verdade foi uma iniciativa? loucura. Eu fiz uma busca árdua de cursos mesmo, inclusive buscas em espanhol, porque pelo Brasil você não consegue encontrar porque não está no Brasil, né? Eu tinha referências, eu queria, porque queria fazer osteopatia, e de referência tinha algumas instituições que também têm aí no Brasil unidades. Mas, para mim, dentro do que eu tinha de acessibilidade, eu tive que encontrar um curso que, inclusive, é mais compacto de horas, mas eu tive que ir atrás de todas as informações possíveis. Eu contratei uma assessoria que trabalha com vistos. é, Outras me disseram que vir para a Espanha era um dos países mais difíceis e burocráticos de documentação. Eu quase cheguei a mudar de ideia, mas é, com relação à cultura, à adaptação, eu achei que aqui fosse melhor, e até porque osteopatia é muito reconhecido aqui na Europa. Começou aqui na Europa, junto com os Estados Unidos, então é muito forte aqui e bastante reconhecido, tanto quanto fisioterapia. Mas a dificuldade de escolher o curso, eu tive que ir por minha conta mesmo. Isso foi até difícil, porque eu não sabia de conteúdo programático, eu não sabia me ia atender ou não, se realmente era um curso confiável, porque você manter o contato à distância, ligar para a instituição, perguntar, então o contato foi todo através de e-mail, com Google E você, Tradutor, com tudo. te interrompendo também, Imagina, nessa mesma linha, você tinha o domínio do espanhol? É, também não. o espanhol de Madrid, porque Castelhano. não é o Não, portunhol da vizinhança aqui nossa, né? Pelo não. pouco que eu conheço. Eu mal falo inglês, eu só entendo, e o espanhol não entendia e nem falava. Até hoje ainda falo um portunhol. Eu considero assim muito importante para quem está cogitando, que tem esse sonho, essa pretensão de morar fora do país, apesar de achar que o espanhol é um idioma parecido com o português, que essa era uma ideia minha, um pensamento meu, não tem nada que ver com isso e faz bastante diferença.
muita coisa parecida, mas da área, termos técnicos, inclusive coisas básicas de anatomia, algumas coisas mudam e são nomes que são totalmente diferentes. Então, se alguém tiver a oportunidade de se preparar antes, melhor. Como eu fiz toda essa mudança em 6 meses, eu tive pouco tempo para me preparar nesse sentido. Inclusive, acho que mais de informação, ou até mesmo enfim, de, de informação quanto à documentação, à parte burocrática de quando chegar, aos vistos, porque cada visto, ele te permite uma coisa, então, dependendo também do curso que você escolhe, se ele é reconhecido ou não, ele te permite trabalhar por 25 horas semanais dentro da sua área, dentro dessa área de estudo, na verdade. Eu não posso trabalhar, por exemplo, é, com a fisioterapia, eu tenho processo de homologação. Então, assim, na clínica eu trabalho mais com osteopatia, que é o curso que eu estudo. Então, eu faço práticas nesta clínica. Então, assim, outra coisa que também foi muito difícil e me custou muito entender o que eu tinha de direito de trabalho. No princípio, eu levei mais ou menos uns 8 meses até aprender um pouco espanhol e conseguir me comunicar para entender a informação que eu precisava e também passar a dúvida que eu tinha. Então, eu levei uns 8 meses aí, mais ou menos, para saber que tipo de contrato que eu poderia ter, se era de práticas, quantas horas ou não. Porque o visto, ele te permite você trabalhar em qualquer área, por exemplo, ser um garçom, trabalhar numa loja de roupas, isso não tem problema. Mas quanto mais você vai específico para as áreas, aí o visto tem que ser um pouquinho mais específico também. Uhum. Então, Nesse momento, você está com autorização para trabalhar com osteopatia. Você está pleiteando o reconhecimento da fisioterapia. isso. Então, eu tenho um contrato de práticas através, é Uhum. uma junção, né, entre a instituição onde eu estudo e a clínica onde eu trabalho. Existe um contrato legal e formal disso, que eu tenho que cumprir as horas. E da fisioterapia, eu ainda estou em processo de homologação. Essa pandemia me deu uma atrapalhada, porque a cada ano que a gente está aqui, a gente tem que renovar toda a documentação e é como se fosse solicitar um novo visto. Então, com a área da fisioterapia, eles pedem para homologar, por exemplo, além do conteúdo programático, todo o histórico acadêmico, dependendo da universidade, do conteúdo programático e das disciplinas, eles vão anulando qual matéria você dá por ok, né, por cumprida, mas tem matérias que são diferentes aqui. Então, às vezes, eu tive contato com uma brasileira também aqui, que ela falou que ela precisou cumprir umas 4 matérias. E isso levou mais de um ano para ela cumprir. Então, assim, não é simplesmente chegar e achar, eu vou homologar e só entregar os papéis e acabou. Não, às vezes eles solicitam que você cumpra com outras matérias que aqui eles têm e talvez no Brasil não tenha, ou que pelo menos termine de cumprir com conteúdo programática que está faltando no currículo do Mackenzie. Essa parte ainda não chegou para você saber o que que a gente tem de similar, o que que a gente tem Ainda que não, precisa complementar. ainda não, porque essa parte de documentação é extremamente burocrática, porque é um investimento de tempo e dinheiro também, porque você precisa traduzir toda a documentação. Essa tradução precisa ser juramentada, ou seja, ela precisa ser traduzida por não simplesmente por um qualquer, mas por alguém capacitada e reconhecida pelo consulado espanhol. Então, além disso, você precisa, como eu posso falar, é, reconhecer as assinaturas de todos, por exemplo, do reitor do diploma. No diploma você tem que entregar o original, a cópia. Além de todos os documentos traduzidos, você tem que apostilar num formato de AIA, que é o que eles pedem,
que é como se reconhecesse a firma de maneira internacional. Então, além de reconhecer no Brasil, eles pedem esse apostilamento de AIA, que é para legalizar e formalizar toda a documentação de maneira para a Espanha. Então, Uhum. no meu caso, está faltando isso, o reconhecimento de firma de um documento. Certo, olha Bárbara, que coisa. eu tenho duas perguntas. A Vamos. primeira é assim, como você foi recebida pelos espanhóis, né? Aí em Madrid, como foi você está atuando, né? Você está, como você falou, a, o seu idioma ele está chegando, né? Ele está cada vez mais fluente. E como foi essa aceitação do público, dos pacientes, com você? E a outra pergunta é como foi que o Mackenzie, né, a fisioterapia Mackenzie te ajudou, né, nesse seu caminho? Na verdade, a aceitação foi ótima, inclusive para minha surpresa, desde o início. Pelo bloqueio do idioma, eu levei um tempo até começar a divulgar meu currículo. é, Eu tive a grande surpresa de começar a ter ligações de empresas com boa receptividade, mesmo eu não falando quase nenhum espanhol, mas simplesmente pelo fato de isso de uma entrevista, inclusive eu ouvi, de que no currículo sabia da universidade onde eu tinha feito, porque, por exemplo, fui fazer uma entrevista numa clínica e elas fizeram questão de me dizer que um paciente era brasileiro e as proprietárias mostraram o meu currículo para ver se sabia, né, como é que era. E a pessoa falou assim: olha, pode pedir para vir para a entrevista porque ela tem bons estudos. Então, assim, isso foi a primeira porta de entrada que para mim falei assim, nossa, então assim, não é só o idioma, né? Assim, não preciso colocar eu a barreira do idioma. Tem mais coisas. A receptibilidade dos pacientes também é ótima. Eles amam o Brasil, na verdade, todo mundo ama o Brasil, ama brasileiro. Eles são super curiosos com a cultura e também com a nossa maneira de ser e tratar as pessoas. Acho que isso também é um ponto forte do brasileiro e principalmente também do Mackenzie, em questão do trato com o paciente, né, dessa atenção que a gente dá humanizada, que isso eu acho que o Mackenzie ensina muito bem e passa. Eu acho que isso é a ferramenta principal, eu acho que não só aqui, mas eu acho que em todo mundo, aí no Brasil também, de você olhar o paciente como ser humano e como um todo, e não só em relação à dor ou à lesão. E, e em relação ao Mackenzie foi isso. Todos os lugares que eu passo, eu tenho boas recomendações de que tem bons estudos, porque o Mackenzie ele é reconhecido não só no Brasil, mas também aqui fora através dos brasileiros que moram aqui. Então, algumas pessoas, mesmo não sendo brasileiras, já ouviram falar do Mackenzie e que tem boa referência justamente por ouvir de outras pessoas. Eu não me lembro a O, última o- pergunta que você fez, Marília. A segunda Não pergunta. foi essa, foram Tá. as duas. A quando, recepção e como o Mackenzie te influenciado nessa trajetória. Que isso. legal. E Bárbara, aproveitando, se você puder fazer você falou da questão da visão integral do indivíduo, você consegue perceber alguma semelhança e alguma diferença, assim, bem marcante do jeito ser fisioterapeuta no Brasil do jeito ser fisioterapeuta na Espanha? Você consegue pontuar, assim, uma similaridade bem, parece que é a mesma coisa, e alguma coisa que é bem diferente? Em qualquer aspecto. O que é bem similar, eu acho que é na hora desde do atendimento, não sei, de preencher a ficha, até as técnicas, que acho que são mais gerais em todo mundo, que eu acho que acaba todo mundo, cada área vai para mesmas técnicas, né? Isso em todo mundo, mas eu acho que o que mais diferencia mesmo é tentar ver além do que o paciente está querendo te trazer, de passar a confiança de que você vai conseguir ajudá-lo, que você está interessado
em solucionar esse problema e não só ser uma sessão, de que você queira acompanhar o atendimento e que acompanhe também o desenvolvimento do paciente. Eu acho que isso também é semelhante nos dois lugares. Agora, a diferença e é difícil, até porque assim, eu não tenho muita experiência aqui ainda, e até porque eu acho que o que muda muito é a diferença entre trabalhar em uma clínica, ou por exemplo, numa área hospitalar, ou também de maneira autônoma. Eu acho que não sei dizer muito a diferença, mas, por exemplo, o que muda em relação ao Brasil aqui é o fato de. Acho que no Brasil o fato de ser segmentado, como eu estava falando com a Marília antes, é que o Brasil tem essa área de segmentar especializações, e aqui é um pouco o que eles buscam, é aquele profissional que é mais completo, por mais que ele esteja especializado em ortopedia, que ele seja capaz de trabalhar com saúde da mulher, que ele seja capaz de atender um paciente de respiratório, ou de cardio, ou que acabou de sair de uma cirurgia. Então, que também acho que o Mackenzie quis passar muito isso de ser o profissional completo, né, e de ter essa comunicação interdisciplinar e passar esse conhecimento para o paciente, essa segurança, porque um dia um paciente vai vir com uma coisa para você e no outro dia ele vai vir com outra. Então a gente acaba se limitando muito, e isso é o que acho que eles acabam vendo aqui, a maneira de acabar só se especializando em uma área, de se limitar a esta área. Eu entendo que. Bárbara, Diga. foi tão importante você ter falado isso, né? Eu acho que, né, acho que cai como uma luva em toda fala que a gente vem, né, trazendo para os alunos de forma insistente essa visão integrativa, Sim, biopsicossocial, dessa visão além da lesão, porque na verdade a gente sabe que o tratamento é muito maior do que isso, né? sim. Ele às vezes permeia algumas coisas que, se a gente não tiver atenção, a gente não consegue tratar de forma eficiente, e é essa confluência de áreas, que na verdade é isso, o indivíduo é isso, né? Exatamente. Então a gente vem conversando bastante, a gente vem trazendo tudo isso, né? A equipe toda, o curso todo, e é tão bacana que os alunos que estão aqui assistindo a gente, né? Você vê uma visão de fora, na Espanha, onde a gente está falando a mesma coisa aqui para eles, e você tem trazido, né, essa visão de como é que é forte isso lá fora, né? Então isso Sim, é bem interessante. sim. Bárbara, fala pra gente um pouquinho, já que a gente está fazendo uma sinalização com os alunos, que aqui a gente tem aluno de todos os semestres. Como é que foi sua vida acadêmica? Você consegue fazer uma retrospectiva rápida, assim? Como é que você foi construindo, assim? Ou você deixou a vida levar e seja, né, o que o futuro... fala um pouquinho, assim, se você realmente queria a área musculoesquelética. Olha, eu já estou segmentando, né? Se você Imagina. tinha uma outra ideia, até para mostrar para os seus colegas, quer dizer, vão ser futuros colegas que ele vai formar, se é possível, assim, acomodar coisas. A gente tem uma determinada fase, um sonho, depois outro. Como é que foi isso? Fala pra gente um pouquinho. Bom, na minha formação eu tive bastante dúvida, principalmente quando começaram as aulas práticas e, por último, nos estágios, onde eu comecei mesmo a ter contato com os pacientes de verdade. Eu comecei com a ideia de ir para a área do esporte, porque a minha história com a fisioterapia começou por eu ter sido atleta anteriormente. Então eu comecei com isso. Ai, porque eu vou trabalhar com atletas. No meio do caminho, eu conheci a Gisela, que foi minha orientadora, né, do TCC, e que também me inspirou muito, e que é da área da saúde da mulher, e que eu me identifiquei muito, quis muito me dedicar para a área da estética. E aí, no meio do caminho, eu fiz estágio em cardio, que também o Marcelo quase me convenceu a ir para cardio, quase, mas quase mesmo. Eu só não tive coragem, mas eu quase investi nessa área. Então, assim, o que eu vejo é que eu gostava tanto de todas as áreas que chegou no final eu tinha dificuldade de escolher para qual área que eu ia mesmo. E eu acho que acabou que ficando um pouco nisso,
porque hoje eu não tenho uma especialização específica, estou indo nesse caminho da osteopatia, que é uma junção, na verdade, também global, não é tão específica, mas eu acho que foi um pouco disso, de ver que eu era capaz de dar o meu melhor e gostar de todas as áreas e me sentir capaz de escolher qual oportunidade que me surgisse primeiro ou e que eu me sentisse preparada. Eu tive uma formação um pouco enrolada, não foi uma formação assim que, nossa, deslanchou, mas eu acho que principalmente o apoio dos professores, né, de estar ao lado orientando e conduzindo, inclusive, do tipo, olha, não precisa ficar com medo, né, porque eu fiquei com muito medo na época do TCC, que eu estava na área de saúde da mulher, e aí eu falei, mas eu quero orto, mas aí cardio, e aí eu me sentia que só pelo TCC eu já ia me limitar muito, e não tem nada a ver. Assim, hoje eu aplico o meu TCC no meu dia a dia, né? Então, assim, mas da saúde da mulher. Então, acho que para ficar tranquilo em relação principalmente dos alunos que estão no final, de que não é o TCC que vai te limitar a área naquele momento, né? É uma fase que você pode desenvolver ainda mais, mas também pode ser só mais uma página aí que você está escrevendo de conteúdo que você tem. Então, acho que foi um pouco isso. Eu tive bastante dúvida mesmo de escolher qual área que eu ia seguir, principalmente no final. É, mas que bom que você já. E aí, logo depois, quando você formou, você já tinha uma ideia ou você também continuou nessa tentativa que você falou que você tentou fazer alguma coisa com a parte de estética? O hospital, você não chegou a dar Não, uma passadinha na porta da cardio, não? não, só não peguei porque eu acho que no hospital eles precisam mesmo de uma especialização, né? Por causa, inclusive, que se trata de pacientes mais críticos. E aí eu consigo entender mais essa formação específica. Mas eu trabalhei no Brasil com muito paciente particular e em clínicas voltadas mais à reabilitação de trauma e ortopedia. Mas também trabalhei com fisioterapia aquática, saúde da mulher, pacientes idosos e com respiratório, enfim, pacientes particulares a gente tem a oportunidade de ter um pouquinho de tudo, né? E eu tive a grande oportunidade de trabalhar na clínica Pace e no Vita, que o Vita é super referência, e eu tinha esse sonho, porque desde o Mackenzie a gente tinha professores que tinham. E é uma referência em São Paulo, né? E no Brasil, de reabilitação deportiva. E justo quando eu tinha já dado entrada na solicitação do meu visto, me convocaram para a entrevista do Vita. Eu passei na entrevista também, assim, super surpresa, mas porque todos tinham boas recomendações, principalmente dos professores do Mackenzie, dos profissionais que trabalhavam lá e principalmente da universidade. Mas eu tive que fazer uma escolha, até porque eu já tinha feito essa escolha de vir para cá. Então, acho que no final das contas eu acabei trabalhando sempre nessa área de ortopedia, mas também relacionando com saúde da mulher, respiratório, que é o que no fundo, todo mundo vai acabar tendo um paciente idoso, também pacientes neurológicos, de AVC, enfim, acaba tendo um pouquinho de tudo e eu me sentia preparada. E por mais que em algum caso ou outro fosse mais específico, era só dar uma olhadinha lá nas matérias que a gente tinha na faculdade, que logo voltava à memória e aí a gente conseguia aplicar. Bárbara, essa sua formação, né, de ter passado em várias áreas, então te ajudou a chegar aí, né, e talvez ter um olhar mais integrativo do indivíduo, né? Então, se você tivesse focado numa área única, talvez isso não fosse tão fácil para você, Sem né? Então, dúvida. acho que te ajudou nessa essa trajetória de ter passado por várias áreas, para hoje você poder ter uma visão, até porque a osteopatia, ela tem uma visão, né, mais integrativa do indivíduo, dos sistemas, então Totalmente. acho que essa trajetória talvez tenha te ajudado.
Me conta um pouquinho sobre a valorização do fisioterapeuta aí na Espanha, né? Conta pra gente assim, se o fisioterapeuta ele é valorizado, o quanto que ele é valorizado aí, né? A gente sabe que o modelo europeu é um modelo um pouquinho diferente Uhum. do modelo que a gente tem aqui. E em alguns países eles valorizam muito, né? Principalmente a medicina alternativa, a fisioterapia, antes até de ir para o médico, por exemplo. Conta pra gente um pouquinho como é que é essa valorização. Bom, nesse ponto eu acho que é mais ou menos igual ao Brasil. Quando eu cheguei há 2 anos atrás, a sensação que eu tive foi que a fisioterapia aqui ainda estava lutando pelo seu espaço no reconhecimento, justamente quando eu comecei a fisioterapia no Brasil, era um pouco isso, lutando pelo seu espaço e autonomia, né, em relação a médicos, a quem procurar, médico ou fisioterapeuta. Então, eu acho que há 2 anos atrás, quando eu cheguei aqui, eu tive essa sensação. Hoje, principalmente com a pandemia, eu estou notando que essa busca está sendo diferente, inclusive a recomendação pelos médicos, porque inclusive eles também estão bastante saturados, então eles também estão canalizando melhor os pacientes para um melhor tipo de tratamento, né? E não só avaliar a cirurgia ou remédios, então eles estão conduzindo melhor. Estão valorizando cada vez melhor, inclusive os pacientes também estão valorizando cada vez mais e procurando, principalmente acho que depois da pandemia, isso vem se evidenciando ainda mais, né, do tipo de profissional que vai buscar. Em relação a, por exemplo, a osteopatia, eu tive a sensação aqui no começo de que a osteopatia ela era mais valorizada ainda do que a fisioterapia. Tinha mais autonomia, era mais setorizado e segmentado, então osteopatia é uma coisa, fisioterapia é outra, mas também sentia que tinha aquele preconceito também de qualquer fisioterapeuta massagista. Aqui tem muitas coisas, muitas clínicas de massagem e terapias alternativas, que também são excelentes, mas que às vezes também não é o melhor para o melhor tipo de lesão que a pessoa tem, a melhor patologia, né? Então acho que aqui Isso acaba se misturando, você acha que isso acaba se isso, misturando, que isso não é isso. separado. Isso, até Uhum. porque tem clínicas que, por exemplo, eles juntam podologia com massagem e fisioterapia, às vezes alguma coisa só com punção seca e, sabe? Então, assim, Ô, Bárbara, como é que A funciona, então, técnica. a saúde? Como é que é organizada a saúde? Porque a gente sabe que aqui no Brasil existe, né? Você estudou bastante, isso é uma coisa que também é um diferencial marcante aqui no curso nosso, que é estudar o modelo de saúde brasileiro. Como é que é o modelo de saúde aí? Existe uma saúde pública que a fisioterapia ela é ofertada também? Ou só em algumas situações? Como é que existe esses níveis de atenção que você conhece bem aqui no Brasil? aqui existe a Seguridade Social, que é como se fosse o SUS, né? Nem todo mundo tem direito, por exemplo, para você ter direito, você tem que estar legal e com documentos, né? Caso contrário, você não tem acesso. Você pode chegar a ter acesso a fazer fisioterapia com prescrição médica e também é um número Hum. limitado. Não é tão fácil o acesso, né? Então, assim, precisa ser um caso específico, precisa passar com o médico, precisa passar pelo encaminhamento. Então, existe toda uma barreira aí para que eles considerem que você realmente precise desse atendimento é, gratuito, né, de Madrid. Então, acho que não é tão fácil e acho que também eles acabam indo mais pelo particular do que até mesmo pelos convênios, né? Também o modelo Hum. de atendimento de convênio números de sessões restritas ao ano, então assim também tem que passar por perícia, então assim a Suzy está falando aqui que não é universal. Obrigada Não, pela de jeito cola. nenhum. Então, é um pouco isso. Não é tão fácil o acesso, então acho que, infelizmente, ainda estamos nessa fase de que
as pessoas precisam investir mais do próprio bolso ainda do que ter esse direito como cidadão. Então, Uhum. acho que poderiam ser Tá. ofertado E mais. pensando nisso, ah, me conta então, será que, né, eu estou vendo que não é tão diferente do que a gente faz aqui no Brasil, e você acha que se a gente pensar em salários equiparados, a gente pode dizer que uma remuneração aí na Espanha, ela tem uma remuneração semelhante ao Brasil? Ou você acha que em relação à remuneração, o fisioterapeuta daí, ele tem uma remuneração melhor ou não? Então, como é que é isso? É um pouco difícil falar sobre isso, porque eu acho que, na verdade, o ganho que a gente acaba tendo é mais em qualidade de vida, né? Por exemplo, trabalhar menos hora, né? E conseguir aproveitar mais essas horas. Então, no final das contas, não é que paga mais, né? Não é que é melhor remunerado, mas se aproveita melhor. E isso está relacionado também às condições que o país tem de te oferecer de custo de qualidade de vida, de custo de vida mesmo. Então, em relação à remuneração, acho que é um pouco proporcional, mas proporcional aos gastos que se tem. Super rica e sem trabalhar. Não. A gente vai trabalhar e talvez trabalhe bastante igual mesmo, só que a diferença é que mais entre cultura de país e de como leva a vida, por exemplo. Inclusive os horários aqui mudam, né? Nada funciona antes das 9 da manhã. No Brasil, às 7 horas da manhã eu já estava na clínica com paciente. Então, assim, aqui ainda tem a siesta, que muitos lugares param mesmo e fecham hoje, mas ainda tem muitos locais que fecham 3 horas para siesta. Então, você acaba tendo um pouquinho mais de qualidade de vida do que ganhar dinheiro. Então, é isso que eu estou falando. Você acaba podendo investir mais em outras coisas de tempo, em relação a tempo, do que fazer o dinheiro mesmo, porque os gastos são proporcionais ao que se ganha. Perfeito, é o significado da vida, né? Você ter o seu trabalho e ter o seu dinheiro, né, proporcional, como você falou, e conseguir ter qualidade de vida, conseguir, né, aproveitar outros aspectos da vida que também são extremamente Exatamente. importantes. Muito, Exatamente. É. muito bom. Me conta uma coisa agora. A período Covid, vocês estão fazendo teleatendimento? Como é que tá, né, essa questão aí do teleatendimento em relação à parte Hum. do Covid? Então, quando a gente esteve confinados, muitas clínicas fizeram o teleatendimento mesmo, mas muita gente também não queria porque é diferente você fazer ao vivo, por mais que seja uma aula, né? Uma sessão de fisioterapia é difícil, né? Você fazer uma terapia convencional, porque necessita de toque, né? Quando se trata de exercícios, vai melhor, mas ainda assim é limitado, então não são todos que dá para você atender de maneira virtual. Então, no começo teve sim mais, hoje em dia menos. O que segue mais são as universidades, que seguem com as aulas, porque são muita gente juntas na mesma sala, com contato, então isso acaba sendo mais difícil. Mas, por exemplo, estamos ainda passando por momentos onde locais por perimetria fecham, né, e se confinam perimetricamente, por zonas sanitárias, Certo. principalmente. O sistema de saúde daqui é incrível. Eu quero falar ainda com vocês que se comunicam, intercomunica totalmente o sistema de médico, farmácia, centros de saúde, tudo através de um cartão. Então, assim, é super comunicado. Assim, a saúde de Madrid está em terceira melhor do mundo. Então, isso tá muito legal e dá, assim, orgulho de ver quando a coisa funciona bem, né? E quanto trabalho se poupa de todo mundo, sabe? Como poderia fluir muito melhor a coisa. Então, assim, voltando só a essa aula, só essa parte de fazer os atendimentos virtuais, deu uma diminuída e, em princípio, as pessoas estavam com muito medo, inclusive, de sair de casa e ainda seguem com medo.
Então, muita gente deixou simplesmente, parou o tratamento e acudem ao atendimento só quando é de extrema urgência ou quando não aguentam mais. Bárbara, o madrilenho, o espanhol em si, mas o madrilenho, que é a maior cidade aí da Espanha, você percebeu que teve uma adesão, assim, geral, ou você deve acompanhar as coisas que acontecem no Brasil, né? Que as pessoas furam as regras, se reúnem contra a lei e tudo. Aí aconteceu, teve esses escapes, porque, né, é, vai saber se o pessoal consegue mesmo, que às vezes a mídia não mostra, mas você percebeu que o pessoal teve uma adesão grande a essa questão da distanciamento social, como prega a lei mesmo? Sim, aqui eles são bem mais rígidos, né? Inclusive com multas desde o início. Não existe, aí vou sair de casa, não vai mesmo. Logo depois que baixou um pouco o confinamento e começamos a sair de volta nas ruas, depois de um tempo, logicamente, as mesmas coisas que estão acontecendo aí, de alguma maneira, aconteceram e seguem acontecendo aqui de maneira ilegal, mas a polícia aqui pega muito em cima, não só com multa, mas no início tinha muito drone voando por toda a cidade, mandando alerta, tipo, drone falando nas ruas para as pessoas voltarem para casa. Eles rastreiam o indivíduo, então, assim, se você está fora do horário, aqui tem horário de queda, a gente está com horário que 11 horas a gente não pode estar mais ninguém na rua. Se você está na rua, além de você ser multado, eles pegam o seu documento, te ficham. Então, assim, é muito mais rígido e eu acho que isso também facilita na hora das pessoas respeitarem. Então, assim, além das pessoas Uhum. aqui, acho que são mais conscientes dessa responsabilidade individual e coletiva, né? Principalmente que foi muito reforçada durante o confinamento mesmo, que é onde a gente viu que ou fazemos todo mundo juntos o que é correto, ou a gente demora para sair dessa crise. Então, Uhum. Você foi vacinada? Você já tem não direito à fui. vacina? Como é que funciona? Esse é um tema que eu ainda estou procurando informações, porque como estudante, eu não sei se eu estou nessa fila de prioridades. Os meus Uhum. companheiros de trabalho já foram todos vacinados e os idosos aqui acho que começaram agora a vacinar a faixa etária dos 60 e 70. Acho que os maiores já de 80, 90 já todos foram vacinados, mas eu ainda não sei. Se tivesse aí no Brasil, eu já teria me vacinado, mas aqui eu ainda não sei se eu vou se vão me incluir pela minha faixa etária ou se em algum momento eu Uhum. vou ser incluída por estudar a área da saúde e trabalhar também Já com a tá. área da saúde. Uhum. Gente, tá maravilhoso, mas faltam 5 minutinhos. Eu não posso deixar de fazer uma pergunta aqui que a Etra tá pedindo. Ela quer saber como é que é a fisioterapia aquática aí, né? Como é que é a atuação da fisioterapia aquática? Rapidinho, pra gente, que a gente tem mais ainda uns 5 minutinhos. Tria, eu ainda não tive oportunidade de saber muita coisa, mas vou te confessar que eu já tive vontade de ir atrás, inclusive para trabalhar, porque eu já trabalhei no Brasil com isso e eu sou da natação, né, da época do esporte. Então, eu estou me colocando em contato com grupos de natação mas fisioterapia aquática, eu acho que não tem muito aqui, tá? Pelo menos não é Olha a muito oportunidade. divulgado. É. Exatamente. Ó, O que eles têm muito aqui são spas, né, de termas, né, de águas termais e tudo mais, mas eu vi poucos, e pelo menos não me lembro de nenhum serviço de fisioterapia aquática. vai sim. Me diz uma coisa. E aí, volta? Não volto. Não Não volto. tinha como Se a não deixar de pandemia perguntar, né? E aí, volta? A pandemia não me tirou, eu não volto mais, porque chegou um momento no confinamento que, logicamente, né, chegou uma situação que você fala assim, não vai dar, né, para continuar aqui sem suporte nenhum. Mas graças a Deus a parte mais difícil passou e eu não penso em voltar, até porque é difícil, porque eu deixei o Brasil com uma carreira em um ponto
e eu tive que dar alguns passos atrás para chegar aqui, né, e recomeçar tudo de novo, porque é recomeçar do zero, né? Refazer o nome, ter experiências no currículo, captar pacientes novos. Então, é voltar algumas casas para trás, sabendo que vai dar alguns passos adiante depois. Então, eu me vejo voltando para o Brasil e tendo que voltar de novo alguns passos. E eu já estou com 31 anos e ficar nesse vai e volta, eu acho que também não é tão muito produtivo né, que traz bastante resultado. Então, pretendo sim ficar aqui, estou bem satisfeita e feliz, assim, de ver como que eu estou desenvolvendo, principalmente agora como na minha parte autônoma, que está sendo super legal depois da pandemia, que começaram a vir pacientes particulares. Então, acho que também as pessoas aí poderiam investir mais nisso, em si, né? Não só ir atrás de clínicas, mas acho que agora é o momento de investir em si mesmo e arriscar. E começar do pouquinho a pouco, começando com pouquinhos materiais, porque eu pensava assim, eu quero ter meu espaço, e a gente pensa, eu quero ter minha clínica. E não dá pra ter a clínica logo assim de cara, né? Assim, então, assim, vai comprando seu material pouquinho a pouco, que uma hora, quando você vê, você já tá com bastante paciente aí particular. Nossa, legal. Excelente mensagem que você acabou de passar, Muito, né? muito, muito. Uhum, O empreendedorismo individual, que eu acho que é a coisa mais exatamente, Individual, importante. exatamente. Investir Excelente, excelente. no conhecimento, nas habilidades que você fez esse investimento, está exatamente. fazendo, né? E aí, Essa com formação pessoal, né, de isso, você se preparar para você e né, e Exatamente. pro público que precisa daquilo que você tem a Sim. oferecer. e a E, gente tem tanta A coisa gente, rica da terapia manual, sim, do muito. uso da cinesioterapia, Sim, e que isso já é 90% se você considerar do tratamento. Então, exatamente. num Exatamente. colchonete, num tablado, você faz muito mais coisa que de repente você ter uma série de equipamentos e não domina, né? Sim. Isso é muito bom, é E muito uma bom coisa mesmo. também Fico que muito que eu feliz. queria compartilhar com os alunos que estão se formando agora e que também estão começando, é que não tenham medo de, por exemplo, de não conseguir ter uma especialização no tempo em que se deseja, ou até mesmo vir a não ter uma especialização, uma pós-graduação, mas que principalmente não deixem de se atualizar, né? Existem ferramentas, hoje em dia mais ainda, inclusive redes sociais, né? Então, assim, que se atualizem diariamente, que vão atrás de conhecimento, né? Porque isso faz toda a diferença. Isso foi uma das minhas, e continua sendo uma das minhas maiores dificuldades, de se atualizar, né? Porque a gente pensa que precisa investir financeiramente nisso, e na verdade, hoje em dia, o conhecimento, a ferramenta está na nossa mão, aqui mesmo no celular, que a gente pode ir atrás de informação. Então, depende muito mais do nosso movimento a favor disso do que ter uma instituição que vá validar alguma coisa, né? Na verdade, eu posso estar numa instituição e não tirar proveito se eu não tiver mesmo empenhada em absorver todo o conteúdo. Então, um pouco isso, que se encorajem aí e em frente com vontade mesmo de dar o melhor, independente da área, independente das ferramentas que se tem na mão. bom, a gente Lindo. falta um minutinho, a gente só tem um minutinho. Foi maravilhoso estar com você. A gente poderia ficar aqui mais Ai, uma hora poderia conversando. mesmo. Foi, foi muito, muito, muito bom. Adoramos, né, ter você aqui de novo, mesmo que a distância, acho Sim. que deu para todo mundo matar um pouquinho da saudade, ver você, o quanto que você, né, tá madura, tá todo mundo aqui, ó, que orgulho de ver você dessa forma, né, então linda, que bom te ver, orgulho, Sim, saudades de fisiomático, tá? todo Tem muitas mundo. mensagens aqui, muito carinhosas, né, e foi realmente engrandecedor. Sim, Acho que Parabéns, a gente Bárbara. Muito agradece orgulho. demais. obrigada. Muito Olha, orgulho. eu Eu quero fico muito deixar meu feliz. obrigado especial, e isso vai além só da live, mas meu especial vai para Gisela,
que foi a pessoa que mais me incentivou, encorajou e acreditou no meu potencial desde o início, e teve super paciência comigo em todo o tempo aí do TCC. O Marcelo, que também me desafiou ali, quis me tirar da minha zona de conforto, que me fez acreditar mais em mim também. A Denise, que também tivemos várias conversas, né, Denise, que também foi fundamental para eu continuar e insistir, não desistir da físio. E a Suzy também. Lógico, todos os outros professores, mas esses eu tenho com carinho no meu coração e lembro de momentos super importantes na minha formação. Que bom, que bom. Nossa, Sucesso para demais. você. Foi incrível. Ai, obrigada Volte mesmo No pelo mês que convite. vem, ah, e volte sempre que quiser, né? A gente está aqui de portas abertas para receber você, né? E tantos outros ex-maquinzistas que têm tanto a trazer essas informações de volta para a gente nos fortalecer enquanto curso. E no mês que vem, só para contar já para todo mundo que está aqui, vai ser uma live de dois queridos também, que é o Luiz e o Rafael, e eles vão estar trazendo a experiência daqui do Brasil, né? São dois Legal. que estão aí na área da fisioterapia esportiva, vai ser demais, incrível. Dia 18 de maio a gente vai estar aqui com eles para conversar e eles trocarem um pouquinho da experiência profissional aí no esporte aqui no Brasil. Bárbara, muitíssimo obrigada mais uma vez. Denise, muito Obrigada a obrigada por vocês. ter Imagina, vindo também, né, e ter adorei, partilhado aí um adorei, pouquinho adorei. Parabéns desse pelo bate-papo. Foi projeto. incrível. Maravilhoso e super enriquecedor. Muito obrigada, gente. Um Boa beijo. noite. Boa Boa noite. Até noite mês pro que pessoal que está Tchau. vem. Tchau, assistindo. tchau. Sucesso nos Até. próximos. Tchau. Tchau.